Fala galera, beleza? Como é que vocês estão, meus queridos? Paladino Monge aqui na área da BG2, trazendo para vocês mais um vídeo do quadro Como se Joga. Esse é um quadro que a gente fazia tempo, não fazia aqui vídeos dele, mas eu preferi revivê-lo para poder dividir os vídeos dos jogos que nós estamos trazendo em três. Um vídeo de regras, um vídeo de gameplay no Paladino vs Monge e o vídeo do review Lupino. Aonde eu ali coloco as minhas considerações do jogo e o selo da BG2. Trazendo esses três vídeos, eu vou conseguir diminuir, espero eu, é claro, o tamanho dos vídeos e fica de forma mais fácil para você ir direto naquilo que você quer. Você quer aprender apenas as regras? Vai no Como se Joga. Você quer ver como o jogo funciona na mesa? Paladino vs Monge. E se você quiser ver as considerações, pontos fortes, pontos fracos e o selo da BG2, vai lá no review Lupino. E para você que ainda não sabe, aos domingos a gente está abrindo uma enquete lá no nosso canal do YouTube, na aba Comunidades. Colocamos sempre 5 jogos. O jogo mais votado vai para a fila de gravação. E o Hall for the Galaxy, que é o jogo que eu vou gravar, e o Hall for the Galaxy, que é o jogo que eu vou mostrar as regras aqui, foi o último campeão. Então participe, vote no seu jogo preferido e saiba que os 2 jogos menos votados caem para a Série B. E aí, vira e mexe, a gente traz uma enquete da Série B para eles disputarem novamente a Série A. Bom, acho que eu já falei demais. Vamos lá para a mesa e vamos ver as regras do Hall for the Galaxy. Então, meus queridos, vamos aqui aprender a jogar no Hall for the Galaxy. Aqui eu já comecei a fazer o setup. Ele é bastante simples. Você vai pegar todos os tiles que tem as fases do jogo aqui e vai colocar em ordem com essa face aqui de X virada. Depois vai fazer pequenas pilhas com os dados. Isso aqui é para facilitar. Nós temos 7 cores, os brancos, que são os dados iniciais, nós temos os vermelhos, que são militares, nós temos os rosas, que é de consumo, nós temos também os azuis aqui, que é de novidade, os marrons de elemento raro, os verdes são de gene e, por fim, os amarelos, que é de tecnologia alienígena. Pegue também todos os tiles que não são os tiles cinza, que são os tiles iniciais, e você vai colocar aqui dentro dessa sacola. Depois você vai separar uma quantidade de pontos de vitória pela quantidade de jogadores. Para 2 jogadores, separe 24 pontos. Para 3, 36. Para 4, 48. E para 5, 60 pontos. Eu estou fazendo o exemplo para 2 jogadores, então nós temos aqui separados 24 pontos. Mas também separe todos os pontos de vitória que são de 10 pontos. São esses maiores e deixe ao lado. Pode ser que os jogadores precisem quando estiver contabilizando os seus pontos. Depois disso, cada jogador vai escolher uma cor e vai receber um copo e um de seus marcadores. Também vai receber um tabuleiro onde nós temos 4 informações importantes. A trilha de crédito, o espaço de cidadãos, que é onde os nossos trabalhadores, os nossos dados, quando utilizados, eles vão vir para cá, que aí nós vamos poder realocá-los para utilizá-los na próxima rodada. O espaço de tecnologia, de desenvolvimento, e o espaço de colonização, onde nós vamos pôr os mundos. Também cada jogador vai receber esse strip aqui, que mostra as fases do jogo, onde nós vamos alocar os dados, já vou explicar para vocês. Os jogadores também vão receber 2 tiles de mundo iniciais, um duplo e depois um mundo inicial, que seria o seu mundo natal. Esses tiles aqui eles já contabilizam para o jogador, inclusive podem dar bonificações. Agora você pega o seu marcador de crédito e coloca aqui no espaço 1. Cada jogador vai pegar 2 tiles aqui dentro do saco e vai observar o que tem nele. E vai ter que escolher um deles para colocar no espaço de colonização e o outro para colocar no espaço de desenvolvimento. Para o setup é obrigatório que você tenha um em cada espaço. No decorrer do jogo, depois, você não precisa ter sempre o mesmo número ou mesmo algum tile em um desses espaços aqui. Então, o jogador ele vai olhar, vai ver qual que ele quer e aí ele vai ter que colocar aqui no espaço. Esses aqui são os 2 primeiros tiles que ele vai poder comprar, um de colonização e outro aqui de desenvolvimento. Agora, cada jogador vai pegar 3 dados brancos e vai colocar dentro do seu copo. Todo dado que tiver no copo é os dados que eu vou rolar para alocar na rodada, e vai pegar também outros 2 dados brancos e vai colocar aqui na área de cidadão. Agora os jogadores vão observar nos seus mundos e tecnologias iniciais o que eles vão ganhar. Nesse exemplo, o jogador ele ganha um dado roxo para colocar no copo, um dado vermelho para colocar na área de cidadão e um outro dado vermelho para colocar no copo.
novamente. Então o jogador pega os seus dados, coloca no copo e o espaço que ele coloca. Esses tiles iniciais, que eles são vistos que tem esse pequeno cinza aqui em cima, podem ter poderes variados, pode te dar dados, pode te dar produtos ou mesmo algum tipo de poder, que é o exemplo aqui desse tile, ok? Em que o jogador, toda vez que fizer uma ação de exploração de estoque, em vez de ganhar 2 créditos, ganha 4 créditos. Mas calma, não vamos colocar o carro na frente dos bois, vamos continuar a explicação, logo vocês vão entender tudo aqui do Roll for the Galaxy. As regras são bastante simples. O jogo ele vai desenvolver por várias rodadas, até que o trigger do final de jogo aconteça. E vai acontecer de duas formas. A primeira é que essa pilha aqui de pontos de vitória que você colocou, ela seja finalizada. Acabando, acaba-se aquela rodada e aí pontua-se. A outra forma é quando o jogador colocar 12 tiles aqui no seu mundo. Quando ele fizer isso, também é uma forma do jogo acabar. As rodadas do Roll for the Galaxy funcionam em 5 grandes fases. A rolagem, a alocação, revelação, realizar as ações das fases que nós temos aqui. E por fim, a última e quinta fase, a manutenção do Império. Vamos ver cada uma dessas fases aqui em detalhes. Mas antes, vamos ver quais informações nós temos nos tiles para facilitar o entendimento. Todos os tiles do jogo, eles são frente e verso, onde um verso nós temos a tecnologia e no outro o mundo que vai ser colonizado. O que nós temos de informação nos tiles de tecnologia? Nós temos aqui em cima o custo para realizar a sua construção. Esse valor também é o ponto de vitória no final do jogo que o jogador vai ganhar, o seu nome e depois a habilidade que o jogador vai ter a partir do momento que ele coloca esse tile no seu tablô. Nesse exemplo aqui, nós vamos ter um poder que é feito na fase 5, se ocorrer, em que o jogador, toda vez que realizar um chip, no caso de fazer uma troca, ele vai ganhar um crédito a mais. Nos tiles de desenvolvimento, de tecnologia, nós também teremos os tiles de valores 6. Esses tiles, além de dar esse poder aqui, que pode ser variado, no final do jogo também dará uma pontuação para o jogador colocar em seu tablô. Nesse exemplo aqui, o jogador vai ganhar 2 pontos de vitória por mundo de elemento raro, ou seja, mundo marrom. Nos tiles de colonização, nós também teremos uma informação de seu custo e também os seus pontos de vitória no final do jogo, o benefício que o jogador vai ganhar imediatamente quando ele colocar em seu tablô. Geralmente, os mundos eles trazem benefícios imediatos, mas podem ter algumas exceções. Nesse exemplo, por exemplo, quando o jogador ele faz a sua colonização, ele vai poder excluir um de seus dados quaisquer para ganhar outros 2 dados. Mas veja o ícone. Esse ícone aqui diz que esses 2 dados vermelhos irão para a área de cidadão. Ou seja, o jogador vai ter que comprar depois esses dados aqui, esses trabalhadores, para utilizá-los em rodadas futuras. Mas ele vai ter mais 2 dados no seu pool de dados. Explicado os tiles, vamos ver então cada uma das fases que nós temos. A primeira fase é a fase de rolagem. Ela é bem simples, o jogador vai pegar os seus dados e vai rolar. Só que essa rolagem aqui, ela é feita escondida, porque os jogadores também vão receber no setup esse escudo, que inclusive tem todo um auxílio ao jogador, com o valor do dado da troca quando ele fizer um transporte, o que cada face de cada um dos dados tem, e também aqui o que você pode fazer em cada uma das ações. Então é uma ajuda muito legal. Quando você fizer isso aqui, você vai sempre esconder, tá bom? Então depois que é feita a rolagem, nós vamos para a segunda fase, que é a alocação. Essa fase continua sendo feita escondida, porque ela é feita de forma simultânea. Na verdade, o Roll for the Galaxy, tudo nele é feito de forma simultânea. Mas se os jogadores quiserem, você pode fazer na ordem também do turno. Então o que o jogador vai fazer então? Ele vai colocar os dados nas colunas que estão batendo com a face daquele dado. Então eu vou colocar esse dado aqui, esses outros aqui. O asterisco é o coringa no jogo. Você pode pôr em qualquer lugar. Então vamos supor que eu coloque aqui. Bom, depois que você alocou todos os dados aqui e suas respectivas colunas, agora os jogadores poderão escolher uma fase para que ocorra naquela rodada. Isso é feito da seguinte forma: o jogador vai pegar um dos dados aqui alocados e vai colocar em qualquer uma das faces aqui do mini tabuleiro, independente se tenha dados aqui ou não. Inclusive, o dado agora não precisa mais bater com aquela coluna. Vou dar um exemplo. Vamos supor então que o jogador ele quer ativar a fase 2 aqui. Ele pode pegar então esse dado e colocar aqui.
Ao fazer isso, ele está indicando que essa fase vai ocorrer, consequentemente, ele vai fazer essa fase. O bacana aqui do Roll for the Galaxy, a quantidade de dados é a quantidade de vezes que você vai poder fazer aquela ação. Então, nesse exemplo aqui, eu vou fazer 4 ações de desenvolvimento. Por quê? Porque a partir do momento que eu coloco um dado para indicar que aquela ação vai ocorrer, porque eu a escolhi, aquele dado ele vira como se fosse um dado daquela respectiva fase. Por isso que aqui eu contabilizo 4 dados. Contudo, o jogo ele também traz algumas formas de você mitigar esse tipo de sorte da rolagem dos dados e da sua alocação, que é as ações de realocação, que são poderes que os jogadores podem ter com tiles ou mesmo utilizar o poder que cada jogador já tem aqui chamado Dictate. Então vamos dar aqui um exemplo primeiro do Dictate, que é a ação que todo mundo tem. Como é que funciona? Você vai pegar um dado desse qualquer e vai colocar aqui no Dictate. Quando você faz isso, você agora pode escolher qualquer outro dado que tem aqui e colocá-lo em uma outra coluna agora. E a partir desse momento, aquele dado ele vai funcionar como se fosse pertencente àquela coluna. Então, se eu coloquei esse dado aqui, eu posso vir, por exemplo, aqui e colocar esse dado agora aqui em desenvolvimento. É importante que você não vire a face do dado, porque isso aqui é uma forma de você controlar os poderes de realocação que você já fez. E os outros jogadores vão saber que quando você tiver um dado com uma face diferente daquela coluna, você utilizou um poder de realocação. Então, não mude a face do dado. Inclusive, quando você pegar o dado para ativar aqui, também não mude. Depois de fazer isso aqui, você vai escolher a ação que você quer. Então, nesse caso, o jogador vai vir aqui e vai colocar. E nesse momento, ele vai ter 4 dados aqui para fazer a ação de desenvolvimento. Mas existem outras ações de realocação que os tiles dão, que às vezes são mais poderosas e dão mais alternativas. E você pode utilizar esses poderes, inclusive em conjunto com o Dictate, uma vez por rodada. Esse exemplo aqui, por exemplo, fala que eu posso realocar até 2 dados brancos para qualquer outro espaço. Esse outro exemplo também mostra um outro tipo de poder, em que você pode escolher qualquer tipo de dado, agora não é branco, é qualquer cor, mas você só pode realocá-lo para a fase de exploração ou de produção. Depois que os jogadores finalizam isso aqui, ou seja, fazem a alocação e a realocação dos seus trabalhadores, é o momento de irmos para a terceira fase. E a terceira fase nada mais é que você revelar o que vai acontecer ali naquela rodada. Então, após a revelação, os jogadores eles vão olhar quais foram as fases que cada um escolheu e vai girar aqui o tile correspondente, mostrando que ele vai ocorrer. Essas fases aqui ocorrem em ordem, começando pela exploração, desenvolvimento, colonização, produção e transporte. Um detalhe muito importante no Roll for the Galaxy é que todas as fases que ocorrem aqui, os jogadores que tiverem dados naquela coluna, independente se ativou ou não aquela ação, vai realizar aquela fase. Por exemplo, vamos supor que o jogador aqui, ele escolheu a fase de exploração e o outro jogador escolheu a fase de desenvolvimento. Ele vai fazer a fase de exploração, afinal ele escolheu, então ele vai ter dados lá, mas ele também vai fazer a fase de desenvolvimento, porque ele tem 2 dados que aqui estão alocados naquela coluna. Então você pode tirar que o Roll for the Galaxy é um jogo de leitura de mesa. Você precisa tentar adivinhar o que os outros jogadores vão fazer para você tirar proveito. Ou seja, fazer ações mesmo não as escolhendo. Esse é um grande diferencial para os vencedores no Roll for the Galaxy. Depois então que as fases são escolhidas, nós vamos realizar as suas ações perpassando por cada uma dessas fases, que no caso vão ser ativadas naquela rodada. Vou passar uma a uma agora com vocês com mais detalhes. Começando com a fase de exploração, a fase de exploração tem 2 ações que você pode fazer com cada um dos dados que você tem. É importante salientar isso aqui, para cada dado que você tenha, você vai fazer uma dessas ações. A primeira ação é a ação de estoque, ela é muito simples. Então você vai pegar o dado aqui, vai colocar na sua área de cidadão e vai ganhar 2 créditos. Você pode ganhar, toda vez que você fizer uma ação dessa com um dado, são 2 créditos. Observe os mundos de tecnologia, que eles podem aumentar essa quantidade que você ganha. A outra ação que nós temos é a ação de exploração, efetivamente, que nós vamos atrás de tiles de tecnologia ou de mundo para colonizar. E como que isso é feito? Para cada dado que nós realizamos uma exploração,
nós vamos pegar um tile aqui do saco. Mas antes de pegar esse tile, nós também podemos fazer uma outra ação, que é abandonar tiles que nós temos aqui no nosso tabuleiro para pegar mais tiles lá no saco. Essa é uma outra forma de você mitigar a sorte quando você vai pegar tiles. Como funciona? Se eu não fizer nenhum tipo de abandono, é sempre um tile. Se eu quiser abandonar, eu posso escolher qualquer tile que eu tenha aqui na minha pilha, independente, você não vai pegar apenas o que está no topo, você pode pegar o último, tanto faz, e aí você vai abandonar, ou seja, vai colocar debaixo desse tile aqui da fase de exploração. Para cada tile que você abandona, você saca mais um tile. Então, nesse exemplo aqui, eu abandonei um tile, eu vou pegar 2 novos tiles. Ao pegar esses 2 novos tiles, o jogador ele vai escolher se ele vai querer o desenvolvimento ou a tecnologia. Por mais que eu tenha abandonado aqui um mundo, eu não preciso pegar agora esse tile e colocar aqui no mundo. Eu posso colocá-lo tudo na tecnologia. É a escolha do jogador. Mas existe uma regra de ouro aqui. Os tiles que você compra sempre vão ser colocados em cima dos outros tiles que lá estavam anteriormente. Existem alguns tiles que te dão um poder especial que você pode colocar em qualquer ordem. Mas, via de regra, é desse jeito. Ao fim dessa fase, quando todos os outros jogadores realizaram essa ação, pegue os tiles que aqui se encontram e devolva para o saco. Agora vamos falar aí da fase de desenvolvimento, que é muito parecida com a fase de colonização. Nessa fase aqui, os jogadores poderão construir as suas tecnologias, que é essa pilha aqui que tem o losango. Para fazer essa construção é simples, você vai pegar os dados aqui que você tem alocado para aquela fase e colocar no tile que está no topo da sua pilha. No momento em que você completar o número mínimo aqui, que seria no caso 2, você construiu esse tile. Então, esses dados aqui vêm para a área de cidadão e você constrói isso aqui no seu tabuleiro e você já começa a ter esse poder. Veja que nesse exemplo eu tenho um dado aqui. Esse dado eu vou colocar nesse outro tile aqui e ele vai ficar preso aqui, mas já mostrando que agora para construir essa tecnologia eu preciso de 5 dados apenas, pois eu já tenho um aqui. Os jogadores eles podem construir quantos tiles de tecnologia ou de colonização conseguirem e tiverem dados para fazê-lo. Você não constrói apenas um por rodada, mas sim quantos você conseguir com os dados que você colocou para fazer essa ação. A fase de colonização é similar à fase de desenvolvimento, em que você vai pegar os dados que aqui se encontram e vai colocar aqui no mundo que você quer colonizar. Veja que apesar do mundo ter uma cor, aqui no caso verde, eu posso colocar qualquer dado para colonizá-lo. Quando eu completar aqui o número mínimo, eu pego esses dados, coloco na área de cidadão e agora eu coloco isso aqui no meu tabuleiro. E ao colocar no meu tabuleiro, eu vou ganhar imediatamente o que aqui ele está dando como benefício. Nesse exemplo, ganho mais um crédito e eu ganho um dado verde que vai direto para o meu copo. Da mesma forma que o desenvolvimento, eu posso construir mais de um mundo por vez. Claro, vai depender dos dados que eu tenho na minha mão. A fase de produção é onde os jogadores eles vão produzir produtos que posteriormente ele vai poder trocar ou consumir. Você só produz em mundos que não sejam cinza. Por exemplo, esse aqui é um mundo cinza. Consequentemente, você não vai produzir nada nele. Qualquer outro mundo aí, você vai poder realizar essa produção. E para fazer essa produção é simples, você vai pegar o dado que aqui você alocou e vai colocar no mundo. A partir desse momento, você vai ter um produto verde. E isso é um detalhe muito importante que você não pode esquecer. Não é a cor do dado que fala qual é o produto que você fez, mas a cor do mundo. Por mais que eu tenha um dado branco, ao realizar a ação aqui, eu vou realizá-la como se fosse um produto verde. A cor do dado aqui vai valer quando você for consumir um produto na fase de transporte. Então, já que eu falei da fase de produção, geralmente você produz para realizar um transporte. E esse transporte nós temos 2 ações. A primeira ação é a ação de troca e a segunda ação é a ação de consumir aquele produto. Uma troca dos produtos do seu mundo por créditos galácticos para poder comprar mais dados. E aqui, novamente, eu friso. Quando você for vender, realizar essa troca, você não olha a cor do dado, você vai olhar o planeta. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho um produto verde. Realizar a troca, eu vou ganhar, então, 5 créditos. Se tiver alguma dúvida, basta vir aqui na ajudinha do jogador, no seu escudo, já está falando o valor de cada um dos dados. Então, para ganhar esse crédito aqui, eu vou utilizar um dado de transporte, coloco aqui no cidadão,
e depois eu troco esse dado. E esse dado ele não vai embora, tá, gente? Ele vem para minha área de cidadão. Isso mesmo. A partir desse momento eu ganho 5 créditos, que era um produto verde. A segunda ação que nós temos na ação de transporte é a ação de consumir, que nós vamos ganhar pontos de vitória lá daquela pilha que a gente separou de pontos de vitória no setup. Se lembra? Como é que funciona? Essa ação sempre vai me dar um ponto de vitória, independente se eu vou bater a cor do produto com o mundo que eu estou realizando o consumo ou o dado de transporte que eu estou utilizando para realizar esse consumo. Sim, para essa ação é que eu vou observar as cores dos dados, tanto do produto quanto do transporte, para realizar a ação. E como são esses benefícios? É simples. Se eu tiver um dado na cor do mundo que eu estou transportando, nesse exemplo verde, eu ganho um ponto adicional. E se eu tiver também utilizando um dado que seja da mesma cor do mundo, ou seja, nesse exemplo verde, eu ganharia mais um ponto adicional, no máximo de 3. Nesse primeiro exemplo que nós temos, ganharia apenas um ponto de vitória, pois o dado que eu estou utilizando para transportar é branco e o dado que eu estou utilizando para consumir também é branco. Agora, nesse outro exemplo, eu ganho um ponto pela ação, mais um ponto porque o meu produto é verde e mais um ponto porque o meu dado que eu estou utilizando como transporte também é verde, totalizando 3 pontos. Bom, feito isso, agora vamos para a última fase, que é a fase de manutenção do império. O que a gente faz nessa fase? Primeiro nós vamos pegar todos os tiles que estão com a sua face virada ativa e vamos colocá-lo na face inativa. Depois os jogadores simultaneamente vão fazer o seguinte: se utilizou algum dado de dictate, você vai pegar esse dado e vai colocar no copo. Se tiver algum dado que não foi utilizado na fase, ele também vai direto para o copo. E isso pode acontecer. Por exemplo, vamos supor que aqui eu tinha 2 dados que eu coloquei para produzir, mas eu tenho apenas um mundo e eu já tinha produzido nele. Consequentemente, eu não tenho como mais realizar nenhum tipo de ação. Quando isso acontecer, esse dado fica preso. E ele pode acontecer com todos os dados que eu ponho aqui. Seja porque eu tentei adivinhar alguma fase que um jogador iria fazer e ele não faz, então pode ser que eu tenha colocado para produzir aqui e ninguém escolheu e essa fase não foi ativada, ou porque algum dado não foi utilizado. Então esses dados aqui, todos eles retornam para o copo. Não tem nenhum custo para o jogador jogar na próxima rodada. E agora os jogadores, então, vão pegar e vão pagar um crédito por dado que você tenha para colocar no seu copo. Você sempre vai ter que tentar colocar todos os seus dados. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho os 8 créditos. Então, eu não posso só pagar 2 e colocar apenas 2. Eu vou colocar todos os dados dentro. E agora eu tenho tudo isso aqui para rogar a minha jogada. E é sempre bom você ter mais dados para realizar as suas ações. Agora, no caso que eu não tenha crédito suficiente para colocar todos os dados, aí o jogador é livre para escolher qual dado ele vai pôr. Então, ele pode pagar um para colocar o vermelho, um para colocar um branco e mais um para colocar outro branco. Toda vez que o jogador chegar a 0 aqui, ele retorna para o valor 1 de crédito. Também os jogadores eles podem, ao seu bel prazer nesse momento, pegar os dados que estão alocados aqui nos tiles de desenvolvimento ou nos tiles de colonização e devolvê-los para o copo. Quando o trigger de final de jogo ele é ativado, aí nós vamos fazer a pontuação final, onde os jogadores vão somar todos os mundos e tecnologias que você tem no seu tablô, inclusive os iniciais. Também vai pegar todas as tecnologias que te dão pontuação no final, que são de valores 6, e quem tiver mais pontos de vitória, vence. Em caso de empate, os jogadores vão somar os créditos que você tem e verificar quem tem o maior número. Se ainda permanecer um empate, aí os jogadores vão compartilhar a vitória. Prontinho, gente, essas são as regras do Roll for the Galaxy. Como você viu, cara, é muito simples as regras. E aquela, para quem já jogou o Race for the Galaxy, o Roll for the Galaxy é o Race for the Galaxy Dice Game. Inclusive no manual tem esse nome, tá? Roll for the Galaxy e embaixo fica Race for the Galaxy The Dice Game. Ele tem algumas grandes diferenças que nós já fizemos aqui, inclusive o comparativo entre o Roll e o Race for the Galaxy. Então se você quiser ver essas diferenças aí, vá lá no vídeo Vou de Qual Jogo que teve essa comparação. Mas como vocês viram aí, o jogo tem muita da semelhança realmente do Race, utilizando os dados, trabalhadores, aquela questão de você montar o seu tabuleiro e conseguir ficar combando ali poderes para assim conseguir mais dados, conseguir ali meio que mudar os dados de lugar para fazer uma pontuação bem legal.
É isso, galera. Esse aqui foi o vídeo de regras. Não deixe de ver o vídeo de gameplay que logo mais sai do Hall for the Galaxy. Muito obrigado por ter ficado aqui. Deixa o seu like, aquela curtida marota, viu? Um forte abraço, um beijo do Paladino e até a próxima. Fui!